E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pois bem, é com esse versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que nós iniciamos esse episódio. E é claro, nós vamos falar aqui hoje de relacionamento com Deus. Espero que você já esteja com o seu caderninho aí para anotar alguns versículos que eu vou estar falando aqui e vamos aprender juntos. O que é o relacionamento com Deus nos dias atuais? Ouvimos muito falar nas igrejas, nos momentos das reuniões, em oração. Busque ao Senhor, ore, busque constantemente a Deus. E nós vamos entender agora a diferença entre a oração e o relacionamento com Deus. E claro, nada melhor do que um versículo do início da palavra, do início da Bíblia, para que nós possamos iniciar desde lá, do início com Adão e Eva, até os dias atuais, o que é ter relacionamento com Deus. Nós vemos aqui em Gênesis um momento em que Deus criou Adão, criou Eva, e ele passeava no jardim pela viração do dia. Na verdade, ele estava indo conversar com Adão e Eva todos os dias, ver como estava o jardim, o que eles estavam fazendo, se a criação estava dando certo, se estava acontecendo tudo conforme aquilo que ele havia planejado. Então ele chegava lá e ia conversar. Adão e Eva conversavam com ele, trocavam ideias sobre os animais, sobre as plantas, sobre o que seria feito no dia seguinte. E os três conversavam ali como se fossem amigos, como se fosse uma família. Essa aqui é a realidade. Então eles tinham um relacionamento, eles conversavam todos os dias. Deus sempre estava indo lá. E note algo importante. Neste caso aqui, Deus se apresentava. Deus estava diante deles todos os dias. Não tinha um dia em que Deus ficava em casa. Hoje eu não vou lá conversar com Adão e Eva. Pelo contrário, Deus tinha prazer nisso. Por quê? Era a criação, era algo novo. Deus queria se relacionar, estar perto. Deus queria que o relacionamento fosse contínuo, fosse algo diário. Todos os dias eles quisessem estar conversando com Deus. E para isso, claro, Deus tinha que estar perto, porque até então Adão e Eva não entendiam o que era relacionamento, Adão e Eva não tinham os estudos que nós temos hoje, então Adão e Eva ficava realmente na expectativa do que seria aquele dia. Eu acredito que seria essa a palavra. O que será que vai acontecer hoje? Porque eles não sabiam, eles não entendiam. Algo diferente aconteceria nos dias de hoje. Se alguém marca uma reunião com você, fala, eu vou estar aí em tal horário, você se prepara, você prepara o ambiente, você prepara a sua mesa, você prepara tudo para receber aquela pessoa. Coloca ali um refrigerante, um suco, uma água, talvez uns biscoitinhos, e você recebe essa pessoa. Mas não é todo dia que essa pessoa vai até você. Então, se você tivesse, por exemplo, uma reunião todos os dias com essa mesma pessoa, você faria algo diferente todos os dias para tentar impressioná-la, para tentar chamar a atenção, se essa pessoa é alguém importante. Mas Adão e Eva, até então, eles não entendiam o que era alguém importante. Porque as únicas pessoas que existiam eram Adão, Eva e Deus, o Criador. Então Adão não tinha um parâmetro de outros seres humanos para poder entender que Deus era alguém muito importante, embora devesse sim, ter esse sentimento, com certeza era um sentimento de acordo com o que ele via e não de acordo com o que nós vemos. Por isso que nós julgamos muito Adão e Eva, né? Se eu tivesse no lugar de Adão, não teria feito aquilo. Se eu tivesse no lugar de Eva, não teria feito aquilo. Mas as circunstâncias daquela época era muito diferente, porque só tinha os três ali conversando e eles não tinham parâmetro de outras pessoas, do que era bom, do que era mal, do que era legal, do que não era. Então fica difícil para Adão e para Eva tomar uma decisão. Mas não estou defendendo eles, só estou dizendo que o pensamento seria diferente se eles tivessem um parâmetro, se Deus tivesse mostrado, de repente, o futuro. Olha, vem cá, Adão, é isso que vai acontecer, tá vendo? Esse homem aqui é mau, essa mulher é má, olha o que está acontecendo. Talvez eles teriam tomado uma atitude diferente. Mas isso eu estou dizendo para vocês terem uma ideia do que é ter relacionamento.
Se essa conversa tivesse acontecido nos dias de hoje, como seria Adão e Eva nos dias de hoje com Deus, na viração do dia? E eu acredito que Adão não perderia um dia sequer sem buscar a Deus. Todos os dias ele iria buscar a Deus e se Deus se atrasasse, claro que não iria acontecer, mas Deus, você está chegando? Tô te esperando aqui, a mesa está preparada, o lugar está preparado. Provavelmente nós estaríamos preparando, Adão estaria preparando o lugar todos os dias para receber Deus, para conversar, para bater um papo e por mais tempo possível, ele não iria querer sair da presença de Deus. Acredito que é isso que você também desejaria. Mas, voltando para Adão e Eva, Deus, ele não esperava Adão e Eva chegar até ele. Então ele se apresentava todos os dias para poder conversar. Também naquela expectativa, será que eles não têm nenhuma curiosidade? Será que eles não querem saber de onde vieram, por que estão aqui, qual é o seu propósito de vida, o que eles têm que fazer daqui por diante? Você tem essa curiosidade com Deus? Você quer saber o porquê que ele te criou, o porquê que ele fez? Então, Deus se apresentava justamente esperando isso de Adão e Eva. O que será que eles vão me falar hoje? O que será que eles vão perguntar para mim hoje? Isso era o relacionamento que Deus esperava. Deus esperava uma conversa, um diálogo, curiosidades, assim como você gosta, às vezes, de ensinar alguém, de mostrar para alguém que você sabe fazer alguma coisa, que você sabe dominar aquilo. Deus também queria mostrar que ele era o Criador, que ele era amoroso. Deus fez a criação justamente para a criação chamá-lo de pai e ele ter uma intimidade com essa criação. Porque se você olhar na Bíblia, você que é um estudioso ou você que gosta das histórias bíblicas, você vai ver muitos momentos na palavra em que Deus ele é sim o rei. Ele é o Deus do mundo, do universo, e você vai ver anjos a seus serviços, arcanjos, serafins, querubins, você vai ver os santos diante do trono gritando santo, 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 adorando ele. Então você vai ver um papel, uma imagem muito de rei, de soberano, de poderoso. E isso é o que está impresso na mente de muita gente. Um Deus rei, um Deus governador, um Deus soberano que todos devem temer, adorar e glorificar. Porque a Bíblia nos mostra isso. Mas a Bíblia também mostra, nesses relatos, ela não mostra entre as entrelinhas, ela não dá detalhes, porque tem que fazer você pensar, tem que nos fazer pensar como seria aquela época. Então, ela nos mostra detalhes, partes da história, em que ele é um pai, em que ele é alguém sentimental, em que ele é alguém que quer um relacionamento, quer proximidade. Por isso que ele ia até Adão e Eva. Por isso que ele se apresentava, porque ele também sentia essa necessidade. Não porque ele ele é carente, mas porque ele queria ser o pai que ele criou a humanidade para ser. Então ele criou a humanidade, ele queria ser pai da humanidade, e ele é pai. Mas quem são os filhos hoje? Quem são os filhos que conversam com o pai? Então Adão e Eva, nesse momento, eles falharam, eles pecaram, bastou um pecado, uma desobediência para afastar Adão e Eva de Deus. E para você entender agora o motivo de nós estarmos afastados do Pai, Adão e Eva precisam fazer uma vez só. E quantas vezes eu e você praticamos muitas coisas erradas, pecados escondidos, falhas, e achamos ainda que Deus tem que falar conosco, nós estamos esperando, Deus falar conosco. Quantas vezes você vai na igreja, no momento da adoração, do culto, hoje Deus vai falar comigo. E Deus já está lá. Deus já está no lugar. A palavra fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele já se faz presente. Mal começou o culto, a adoração, ele já estava presente, preparando a palavra através do líder, do pastor, da pastora, ele já estava já estava lá preparando através dos louvores da adoração, através dos momentos litúrgicos, através do andamento de toda a reunião. Ele já estava lá. Ele já estava lá antes mesmo de iniciar, porque as pessoas estavam em casa se preparando, talvez ensaiando, talvez lendo a palavra, talvez fazendo um podcast. Enfim, Deus já estava lá. E em qual momento você separou para conversar com Ele? Deus escolhia a viração do dia porque era o momento de Adão e Eva parar. Então Deus respeitava até esse momento de trabalho de Adão e Eva. Eles estavam aqui, trabalhando.
arrumando o jardim, vendo os animais, vendo o que tinha que ser feito naquele dia. E na viração do dia era o momento de descansar. Como é nos dias de hoje? Claro, o trabalho é diferente nos dias de hoje. Mas naquela época havia um propósito para o trabalho de Adão e Eva. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos entrar no detalhe do tempo. Então, chegava o momento de Adão e Eva descansar, dormir. Eles iriam dormir, né? Logo após talvez a janta, talvez o jantar, talvez o café da tarde. Então, Deus se apresentava para o café da tarde, para o happy hour. Então, ele se apresentava, vamos lá conversar com Adão e Eva. Então, Pai, Filho e Espírito Santo se apresentava, vamos conversar. Claro que a palavra fala de Deus, mas sabemos que Deus é a Trindade. Mas ele se apresentava lá e esperava uma conversa, e eles conversavam. A palavra fala que diariamente ele fazia isso. Não foi todos os dias que Adão e Eva pecou, foi uma vez só. Então, o restante dos dias me faz remeter a pensar que eles estavam conversando. Que todos os outros dias que Adão e Eva não pecou, eles conversavam. E eles tinham um relacionamento. E o relacionamento realmente era de pai e filho, não era de rei e súditos, ou reis e servos. Porque você vê que Adão e Eva não tinham nem noção do pecado. Não tinham nem noção do que eles haviam feito. E eles achavam, por exemplo, que aquilo era mais alguma coisa normal daquele tempo. E realmente provou que não era, eles foram expulsos do paraíso porque desobedeceram. Então, Adão e Eva faziam as coisas normalmente, sem toda essa reverência que nós temos hoje, sem toda essa liturgia, o momento, a adoração, o temor, o tremor. Claro que hoje nós merecemos isso porque pecamos e falhamos. E hoje entendemos esse temor, por quê? Deus naquela época era um pai. Hoje ele é justo, um rei justo, um pai justo. Então ele não convive com o pecado. E claro, de lá para cá mudou muita coisa, não dá para a gente comparar. Por isso que hoje ele se faz uma figura, uma personalidade mais dura, mais justa, amorosa, porém que tem equidade. Ele faz com que as coisas aconteçam da vontade dele, conforme a vontade dele. Não vamos entrar nesse mérito também desse assunto, senão vai se estender muito. Mas olha só que interessante. Eles todos os dias estavam num relacionamento, todos os dias conversando, porém Adão não orava. Eva não orava. Eles não tinham, Deus, se apresente, eu sou sua criação, eu sou sua criatura, vem aqui, vamos conversar. Não. Deus se apresentava e eles, Deus, Pai, não sei como eles chamavam naquela época, Pai, Deus, vem cá, senta aqui, olha só, eu fiz isso, fiz aquilo. Então eles queriam mostrar para Deus o que eles haviam feito. Embora Deus soubesse tudo já o que estava acontecendo, mas Deus queria esse relacionamento. Embora Deus saiba tudo o que acontece na sua vida, tudo, e você pode dizer assim, eu não falo porque Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu estou passando, Ele sabe como tem que ser feito. Não pense dessa maneira, porque Ele sabia também com Adão e Eva. Mesmo assim, Ele se apresentava só para ouvir tudo o que Ele já sabia. Ou seja, Deus quer relacionamento com você, comigo. Ele quer que você conta tudo para Ele. E para isso você tem que ter o seu momento com Deus. Eu não sei qual é. Deus se apresentava a Adão e Eva na viração do dia, no happy hour, no café da tarde. É esse o momento que você tem que ter com Deus? Não sei. Você vai decidir. É de manhã? Muitos pregadores falam, tem que ser logo o primeiro horário, porque Deus merece, porque seu dia vai bem. Não sei. Pode ser o primeiro horário. É antes de dormir, um tempo com Deus, ou lendo a Bíblia e conversando no seu quarto ali? Também não sei. Tá? Algo interessante é que você tem que ter relacionamento com Deus profundo, não somente de servo. E se você olhar na palavra, estava Adão e Eva conversando com Deus. E claro, hoje nós entendemos que a palavra também fala, entra no teu quarto, em secreto, ora ao teu pai em secreto, e ele vai te responder. Então fala de intimidade entre você e Deus. Mas pode ter momentos em que vai estar você, sua esposa, você e seu esposo, seus filhos, e vocês podem estar tendo esse momento de relacionamento, lendo a palavra, discutindo. E aí, o que você acha? O que você acha disso daqui que está escrito? Como que você pensa sobre isso? E cada um dá a sua opinião, cada um conversa. É um momento em que vocês estão ali conversando sobre o Pai, sobre a criação, sobre
o Evangelho sobre Jesus, vocês podem escolher um tema. E vocês três ali, vocês dois, conversando, vai ficar legal, vai ficar muito bom. Eu separei alguns versículos aqui para a gente dar continuidade. Lá no livro de Gênesis ainda, né, um pouquinho para frente, no capítulo 6, no versículo 9, vai dizer sobre Noé. Você já conhece sobre Noé, é claro que eu tinha que falar sobre ele, né, nesse podcast. Noé, ele andava com Deus. E essa palavra andava, ela fala também de proximidade, ela fala de relacionamento. Então Noé estava todos os dias ali conversando com Deus, não sei se todos os dias, digo eu, né, não a Bíblia, conversando com Deus, e Deus falando, olha, faz isso, faz aquilo. Se você olhar nessa época, não tinha um profeta, não tinha um homem de Deus que ia falar em nome de Deus como no tempo dos reis, mas tinha Noé, que era amigo de Deus, e Deus falava diretamente com Noé. E Noé era um homem íntegro, temente a Deus. Provavelmente se desviava dos pecados, se desviava daquela época que ele foi escolhido. E ele se separou, literalmente se separou para fazer a vontade de Deus. E Deus conversava com ele, tinha prazer. Você, em sua sabedoria, sua inteligência, você acredita que todos os dias eles falavam só da arca? Só dos animais que iriam entrar? Você acredita que Deus era pior que as mídias de hoje, que todo dia chegava, ó, Noé, vai ter o dilúvio, vai todo mundo morrer, ó, aquele ali, aí tá passando alguém, aquele lá vai morrer, aquele lá, ó, vai morrer. Você acredita que era isso que Deus ia conversar com Noé todos os dias? Penso eu que não. Se você já não suporta assistir o jornal de hoje, que traz todas essas notícias ruins, por que Deus iria chegar todo dia em Noé falando, todo mundo vai morrer, ó, vou fazer o dilúvio? Que conversa chata seria conversar com Deus todos os dias e todos os dias Deus ficar lembrando Noé que todo mundo vai morrer, vai ter dilúvio, ó, constrói a arca. Acredito que não era assim. A palavra fala que Deus é um Deus criador, um Deus de novidade de vida. Então provavelmente a conversa era, Noé, hoje lá no paraíso eu fiz isso, Noé, ó, no paraíso eu separei aquilo. E quando Deus se apresentava para conversar com Noé, Noé era curioso. Enquanto Noé estava trabalhando, Noé queria saber de outras coisas, até porque para o próprio Noé era chato. Você tá fazendo a arca com um propósito, já sabia qual era o propósito, ele já tinha obedecido. E de repente, Deus vinha, você tá fazendo certinho? Olha, deixa eu ver. Como se fosse um supervisor de Noé. Não, era uma conversa. Noé, continua, porque olha, tua família vai ter um lugar, ó, vai acontecer isso lá na frente. Então eles conversavam. Foram muitos anos na construção da arca, foram muitos anos de relacionamento com Deus. Então é muita conversa, é muito assunto novo, é muita coisa nova. E é isso que você tem que estar buscando com Deus. E não querendo saber o que vai acontecer com o teu vizinho porque ele te xingou, ou o que vai acontecer no seu trabalho porque está acontecendo umas coisas erradas lá. Nós temos que ter um relacionamento íntimo de amigos, de amizade com Deus. E não somente de rei e servo. Ele quer te usar. Nesse momento você vai ser servo. Ele quer que você seja servo dele no momento de abençoar e cuidar de outras pessoas. Mas no momento seu, ele não quer que você seja servo, ele quer que você seja filho. Quando o pai está próximo de você, ele quer que você seja filho. Se comporte como filho e não como servo. Ó, Senhor, não, eu vim aqui hoje ser pai. Hoje eu sou o seu pai. Vamos conversar. Lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, vai dizer sobre alguém muito conhecido também, sobre Abraão. Abraão era chamado amigo de Deus. E claro, já num momento conturbador ali da época, né? Sodoma e Gomorra, e ali em volta muito pecado, muita coisa ruim, mas Abraão se destacava por conversar com Deus, por ser obediente, por estar andando com Deus. Então ele era chamado amigo de Deus. E esse amigo de Deus, essa palavra nos remete a lembrar de segredos, de coisas entre amigos. Deus, hoje o negócio foi feio aqui. Senhor, eu sei que o senhor viu, mas olha, quase eu perdi a bênção por conta daquele amiguinho ali. Quase eu dei uns tapas em Ló, porque Ló é muito teimoso. Você imagina esse tipo de conversa? Deus, eu não sei o que eu faço mais com esse sobrinho. Ô menino cabeça dura.
Ele está querendo pro lado de Sodoma e Gomorra. Olha que cabeça dura. E tá vendo que lá o negócio é feio, mesmo assim ele está querendo ir. E Deus falava, Noé, fazer o quê? Olha aí a criação, olha onde todos os meus filhos estão indo. E eu tenho que aceitar porque é a decisão deles. Eu também queria, Noé, dar uns tapas em cada um e falar, fica aqui. Se você for para lá, você vai errar, mas eles querem aprender com o erro. Então eu fico imaginando esse tipo de conversa. E claro, para ser chamado de amigo é porque você dá conselhos. Você aconselha, você ouve. O legal do amigo é quando você fala, a pessoa te ouve, quando a pessoa fala e você ouve. Então isso me remete a lembrar que Noé e Abraão ouviam muito Deus. E Deus ouvia muito Abraão e Noé. Não era um monólogo, era uma conversa. Aí acredito que Deus falava alguns planos para Abraão, para Noé. Abraão, estou pensando em fazer isso. Deus, mas se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer daquele jeito. A palavra não fala, a palavra só fala um momento de Moisés, em que Deus ia destruir novamente a terra. E aí o profeta, ele fala assim, olha, acho que é melhor não destruir a terra, porque senão eles vão falar que o Senhor é isso, aquilo, outro. E aí Deus faz então uma aliança, né? Foi na época de Noé, isso, exatamente, de Noé. Não vou mais matar o ser humano, né? E aí ele faz uma aliança com Noé e coloca lá o arco de Deus no céu. Mas há um momento em que Deus ia fazer algo ruim com a humanidade e ele acaba não fazendo. Agora fugiu da memória. Não lembro se é com Moisés. Mas enfim, foi um conselho que Deus recebeu de um amigo, de alguém com quem ele conversava. Ele recebeu esse conselho, melhor não fazer. Então Deus ouvia. Mas a palavra não fala de muitos momentos como esse. Mas penso eu, digo eu e não a Bíblia, que isso poderia também ter acontecido com Abraão, poderia ter acontecido com Noé. E eles aconselhavam, conversavam com Deus. Olha, para nós humanos, pode ser que o Senhor tenha feito isso, mas para nós não seria bom isso acontecer. Para nós seria bom isso acontecer. E era uma conversa de amigos acontecendo. Que é o que a gente tem que ter hoje. Claro, aconselhar Deus hoje, quem sou eu? Eu não tenho essa capacidade e nem queria ter, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas se em algum momento Deus ouviu minha oração e minha oração serviu para algum plano que Ele estava fazendo ou alguma coisa da minha vida, amém. Não preciso ficar sabendo, até por conta para eu não me gloriar, para eu não me engrandecer por isso. Mas como seria bom, né? Uma conversa com Deus e Deus te escuta e Deus faz aquilo que você sugeriu. Uau! Olha que Deus, que Pai. Isso seria maravilhoso. Você conversando, nem tudo que a gente ia falar com certeza ia ser algo correto, mas a gente teria aí uma conversa entre amigos. Tiago 4, no versículo 8, vai dizer assim, se aproximem de Deus, porque Ele está próximo, Ele está se aproximando de vocês. Então, se a palavra fala que Deus está próximo, nós devemos também nos aproximar. É aquilo que acontecia no Jardim do Éden, Ele se apresentava. Então, nós temos que se apresentar também. Deus já está presente, já está do seu lado, na sua família, no seu dia a dia. Se apresente a Ele. E esse se apresentar não é dizer seu nome, é se apresentar, estar ali, presente. Estar sentado junto com Ele, estar no momento junto com Ele, para conversar, para orar, enfim, o que você decidir na sua vida. Conforme o tempo, provavelmente o Espírito Santo vai te revelar o que tem que acontecer nesses momentos em que você estiver com Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, é um versículo muito conhecido, que fala para a gente buscar a Deus. Vocês têm que me buscar de todo o coração, que vocês vão me achar. Esse coração fala de todo o entendimento, de todo o sentimento ou de toda a vida. Tá? Vamos traduzir para a vida que fica melhor para você poder entender, porque de todo sentimento talvez seja estranho, mas de toda a sua vida, porque o coração fala de vida pulsante, o coração fala de movimento. Então, de tudo que você faz na sua vida, de tudo que você anda aqui na Terra fazendo,
Busque a Deus com todo esse entendimento, com todo esse coração, com toda essa vida que você tem. Busque a Deus. Se apresente a Ele. Foi o versículo que a gente falou anteriormente. Se apresente a Deus. Ele está te esperando. Ele está esperando esse momento de conversa. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 15 também, Jesus agora vai falar assim, olha, vocês não são mais servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque vocês sabem o que eu falo com o Pai, vocês estão sabendo tudo isso. Ou seja, aqueles que conhecem a vontade de Deus, aqueles que vivem a vontade de Deus, andam crendo em Jesus Cristo, no seu Filho, são chamados de amigos e não de servos. Servos, eles eram até eles não conhecerem profundamente a Deus. Então você está entendendo a diferença entre servo e filho e amigo? O servo é aquele que conhece, pratica e faz tudo para que aquele propósito seja cumprido. O filho é aquele que sabe tudo, faz com que aquele propósito seja cumprido, mas entende o porquê aquilo tem que acontecer, entende quem está dizendo sobre aquilo, o porquê que tem que ser feito daquela maneira. Então, isso significa que é um conhecimento, um entendimento mais profundo. E para você ter isso, você tem que estar na raiz. Quem que é a raiz? Deus, para que Ele possa te explicar, do início até o momento em que você está, o porquê de tudo isso acontecendo. E então, isso fala de história. História nos remete a lembrar de conversa. E conversa nos remete a lembrar de tempo. Então você tem que ter tempo para conversar sobre a história de Deus. Você tem que ter tempo para conversar sobre aquilo que Deus quer te falar, quer te mostrar. E se você não tem esse tempo, aquilo que Deus tem é muito grande. E literalmente grande, não somente em tempo, número e imensidão, grandiosidade, mas ele é grande e intelectualmente. Você tem que iniciar do pequeno, uma conversa razoável, até você ter uma conversa mais profunda, para que você possa intelectualmente entender e compreender o porquê aquilo tudo é daquele jeito. Tá? E quando eu falo aquilo tudo, eu falo do propósito de Deus, da Bíblia, da palavra, o pecado, a salvação, o inferno, o céu, tudo isso. É muita coisa para você digerir num dia só, numa conversa só. Isso tem que ter tempo, você tem que conversar muito, muito com o seu Criador, com o seu Pai, para você poder entender essas coisas. E aí eu finalizo com Êxodo 33:11. Moisés, faliam atrás, Moisés e Deus que conversavam face a face. Se você olhar na palavra, esses homens, eles tiveram seus momentos bons, seus momentos ruins, mas chegou um momento que eles alcançaram aí o poder, entre aspas, né, que é o poder de eu posso algo, poder de estar na presença de Deus, mesmo com as falhas que eles tinham, com os pecados que eles tinham. Eles conseguiram esse poder, essa licença para estar com Deus. E aí, Deus conversava com eles face a face. Com Moisés, a conversa era de pai e filho? Não, a conversa era um pouco mais profunda, mais dura. Era mais realmente de servo e rei e senhor. Por quê? Era o momento. Não tinha um momento de Moisés, ai papai, não tinha esse negócio, porque Israel tinha acabado de sair do Egito, estava uma bagunça, ele tinha que organizar tudo. Então, Moisés ia toda hora conversar com Deus para saber o que fazer. Ele estava perdido. E, novamente, naquela época não tinha um profeta, tinha Arão, tinha Ur, tinha Miriam, mas eles não eram capacitados para estar na presença de Deus. Eles eram tementes ao Senhor, eles eram também servos? Eram, mas Moisés era o único capacitado para estar na presença de Deus, porque Moisés ele estava preocupado não com o que Deus ia fazer com ele, mas com o que Deus ia fazer com o povo. Então ele se apresentava diante de Deus pelo povo e não por ele. Então Moisés falava, e aí, o que eu faço hoje com esse povo? Então você vê a diferença quando você se põe na presença de Deus em favor de alguém e em favor de você mesmo. Porque se você põe em favor de você mesmo, a Bíblia fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse ganhá-la. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, esse perdê-la. Então Moisés se colocava diante de Deus
pelas pessoas, e ele ganhou a sua vida, claro. Aí, é claro, é um sentido figurado, tem muita coisa grande por trás disso, mas você vê que Moisés, ele tinha mais preocupação pelo próximo do que com ele mesmo. No entanto, quando as pessoas se rebelaram contra ele, né, quando aconteceu de Miriam ficar fora do arraial porque ficou doente, Deus colocou a doença nela por ela ter se rebelado, aí, entre aspas, né, ficado brava. Aconteceu alguma coisa entre ela e Moisés, também não vou entrar em detalhes, você pode procurar depois ler. Em Êxodo, você vai ver que Deus tratou com as outras pessoas. E Moisés não ficou, olha o que fizeram comigo, olha. Não, ele deixou Deus tratar. Então isso era um relacionamento de fidelidade. Era um relacionamento de proximidade fiel. Moisés era fiel a Deus. Moisés, tudo que acontecia com ele não importava, ele era fiel a Deus, ao plano de Deus, ao que Deus fazia. Então também envolve fidelidade. Não é hoje você conversar com Deus e amanhã com Mamon ou com Baal e você preferir coisas que eles vão te dar desse mundo. Também existe fidelidade. Você conversa sempre com o seu Deus ou você tem outros deuses também? Quando um não atende, você vai para outro. Quando o outro não atende, você vai para outro. Então isso mostra fidelidade. Moisés não se prostituiu. Moisés não colocou a sua fé, a sua crença em outros deuses. Mas ele agiu conforme a palavra dizia. Ele andou com Deus, ele falava com Deus, ele foi o único que conseguiu ver Deus, mesmo que pela brecha, mas ele conseguiu ver pela fenda ali a Deus, e ele foi um homem que Deus amou muito, e claro, depois até escondeu o corpo dele, porque senão ia dar problema, né? Se Moisés ficasse à vista. Mas esse é o podcast de hoje, esse é o episódio de hoje. Falamos muita coisa legal aqui, muita coisa importante. E eu posso resumir em uma palavra muito importante o que é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é constância. Você tem que ter constância. Sem ela, não dá certo. O que é constância? É todos os dias você se apresentar. Não tinha um dia que Deus não se apresentava. Deus se apresentava todos os dias para Adão e Eva para conversar. Mesmo que se em algum dia Adão e Eva não tinham agido ou feito conforme os planos de Deus, ele não se importava. Ele estava lá para conversar com Adão e Eva. Por quê? Era o momento deles. Deus era fiel a esse momento. Deus, ele é fiel nos momentos que ele tem com você. E você tem que ser fiel a ele também nesses momentos. Separou esse momento? Tenta não falhar, porque ele está te esperando. Se você já combinou com ele esse momento, esteja lá. Não vacile, não desmarque. É o seu momento com Deus. Se é os momentos dos cultos, se ele consegue te ver só de segunda, quarta e sexta, durante 1h e meia na igreja, então que seja esse momento, tá? E mesmo assim, né, até na igreja, não é 1h e meia que você conversa com Deus, porque só tem aquele momento de oração, depois você já fica disperso, que eu vou jantar, que eu vou fazer, onde a gente vai sair hoje. Então, toma cuidado com isso. Se você separa esses dias para estar no culto, então esteja inteiro, esteja lá de corpo, alma e espírito, esteja completo ali para o Senhor. Embora tenha muitas pessoas, mas ele vai falar com todos. Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau.